Vamos ver agora configurações amplificadoras básicas, começando pelo amplificador de fonte comum ou Common Source Amplifier. No amplificador de fonte comum, a entrada e a saída partilham como terminal comum o terminal de source, através da massa. Vemos aqui a topologia mais básica, sendo constituída por um MOSFET e por uma resistência ligada no drain. Portanto, a entrada entra no gate e a saída sai no terminal do drain. Vamos fazer a análise de grandes sinais deste circuito. Portanto, aqui é fácil observar que a tensão de entrada VIN coincide com a tensão gate source no MOSFET, portanto VGS igual a VIN. Portanto, já sabemos que para VGS menor que VTHN, isto é, para VIN menor que VTHN, o MOSFET está em corte. E, portanto, estando o MOSFET em corte, temos Vout igual a VDD. Vamos agora aumentar o VIN desde 0 até VTH, então o MOSFET está em corte. Vamos agora ver o que se passa para VIN igual a VTHN. Portanto, para VIN, presta atenção, VIN, o MOSFET encontra-se no limiar da condução. Portanto, tecnicamente, o MOSFET está conduzindo. Todavia, a corrente IDS é igual a 0 A, porque VGS menos VTHN é igual a 0 V. Tá? E quer ele esteja em saturação ou em tríodo, a corrente é 0. Porque as equações assim o dizem, para VGS menos VTHN igual a 0. Portanto, para VIN igual a VTHN, a corrente IDS é 0, logo a queda de tensão em RD é 0, logo a tensão na saída é igual a VDD. Agora vamos analisar se o MOSFET está em saturação ou em corte. Portanto, Vout é igual a VDD, portanto a tensão VDS é igual a VDD. Então VDS é maior que VGS menos VTH. Portanto, VDS, VDD, VGS menos VTH é 0. Portanto, VDD maior que 0. Portanto, respeita-se a condição VDS maior ou igual que VGS menos VTHN. Portanto, o MOSFET para VIN igual a VTHN está em saturação. Portanto, neste limiar, portanto, ele passa de corte para saturação. Aumentando agora VIN para além de VTHN, então, neste caso, o VGS e aumentando VIN para além de VTHN, então VGS aumenta, a corrente IDS aumenta, logo a tensão na saída, que é VDD menos a queda de tensão em RD, cai. E, portanto, VDS, que sabemos que é igual a Vout, também cai. Portanto, como VGS menos VTHN aumenta e VDS cai, vai haver uma tensão VIN igual a V gama para a qual o VDS passa a ser inferior a VGS menos VTHN, isto é, passa a haver uma tensão VIN igual a V gama em que o MOSFET passa de saturação para tríodo, ok? Portanto, para VIN superior a V gama, M está em tríodo. Vamos ver aqui a curva Vout em função de VIN, portanto, então temos aqui em abscissa a tensão de entrada VIN, temos em ordenada Vout, tensão de saída. Então, para VIN entre 0 e VTHN, o MOSFET está em corte e Vout igual a VDD. Para VIN superior a VTHN e crescente, a tensão Vout começa a cair. Okay?
Para VIN superior a um determinado limiar VH, o MOSFET passa de saturação para tríodo. Agora podemos já observar aqui algo interessante. A inclinação desta curva Vout versus VIN na saturação, ela é negativa. Portanto, isto vai nos dar uma informação acerca do ganho para pequenos sinais, que é um ganho negativo. Vamos agora então passar à determinação da tensão limiar de condução VH, tá? Então sabemos que o MOSFET está saturado enquanto VDS maior ou igual que VDS SAT, isto é, enquanto VDS maior ou igual que VIN menos VTHN. Como VDS é igual a VDD menos RD vezes a corrente em saturação, tá? Então podemos chegar aqui a esta equação. Então temos aqui do lado direito portanto, VDS maior ou igual que VIN menos VTHN. Pronto. Enquanto isto acontecer, o MOSFET está saturado. Quando isto deixar de acontecer, o MOSFET deixa de estar saturado e entra em tríodo. Portanto, aqui temos que achar a raiz desta inequação. Vamos proceder da seguinte forma. Vamos rearranjar isto que aqui está e ficamos então com 1 meio de μN C óxido, largura sobre comprimento vezes VIN menos VTHN ao quadrado vezes RD do lado esquerdo. Então temos, isto chama-se F1, do lado direito passamos a ter VIN menos VTHN, VDD menos VIN mais VTHN, isto aqui chamemos-lhe F2, portanto temos aqui F1 é função de VIN, é uma função quadrática, e F2 é função de VIN, portanto temos aqui uma equação de uma reta com inclinação menos 1 e ordenada na origem de VDD mais VTHN. Portanto, temos então aqui graficamente o F1. O F1 é igual a 0 para VIN igual a VTHN, está certo? Tem concavidade virada para cima e temos aqui o F2. Então, como ordenada na origem de VDD mais VTHN. E é uma função, é uma reta com inclinação menos 1. Portanto, em um determinado ponto, para VIN igual a VH, temos aqui a interseção de F1 com F2. E é para VIN acima deste VH que, portanto, o F1 é maior que F2. E, portanto, aqui nesta região, para VIN entre VH e VDD, o MOSFET está em tríodo. Aqui, portanto, para VIN acima de VTHN, portanto, nesta região, aqui, o MOSFET está saturado. Aqui vai estar em corte. Pronto, e esta zona aqui não tem significado porque isto implicaria VIN superior à tensão de alimentação VDD, que não é algo muito bom a se fazer. Então, conforme foi dito anteriormente, por simples inspeção visual de Vout em função de VIN na zona de saturação, conclui-se que o ganho de tensão deste amplificador é negativo. Ok? Portanto, aqui o ganho para pequenos sinais define-se como a derivada de Vout em ordem a VIN e, portanto, essa derivada é negativa e o ganho é negativo em torno de um determinado VIN igual a uma tensão, portanto, fixado em uma tensão DC. Portanto, o ganho de pequenos sinais depende do ponto da operação DC fixado aqui por VBias. Portanto,
Vamos supor o seguinte, vamos supor que os sinais de entrada são tais que o módulo da nossa tensão AC, XT, é muito menor que a tensão DC de polarização, VBIAs. Portanto, o ganho para pequenos sinais é dV alta em ordem a Vin para Vin DC igual a VBIAs e é menor que 0. Então podemos observar aqui, fazer aqui uma construção gráfica, fixamos aqui uma tensão DC VBIAs e somarmos-lhe aqui uma tensão AC XT. Obviamente, isto aqui está exageradamente grande, o XT, o seu módulo é muito menor que VBIAs, portanto, isto teve que ser exagerado porque, caso contrário, não se conseguiria observar o que se passa. Então temos aqui o XT e aqui temos vamos ter aqui, portanto, para Vin igual a VBIAs, vamos ter na saída uma tensão V alt DC. Somando-lhe então o XT, vamos ter na saída, somada a V alt DC, uma tensão AC, chamemos-lhe YT. E portanto, de acordo com esta construção que aqui está, o YT, portanto, se o XT aumenta, o YT diminui e vice-versa. E portanto, podemos então já observar que o ganho de pequenos sinais, que caso isto não estivesse excessivamente exagerado, o ganho para pequenos sinais seria este ΔY sobre este ΔX. Portanto, em resumo, para Vin igual a VBIAs mais XT, então a tensão V alt será igual a um V alt DC mais um Y de T, que é V alt DC mais AV vezes XT, que neste caso, como o ganho é negativo, é menos, portanto este AV é menos ΔY sobre ΔX. Portanto, então já sabemos que o ganho é negativo, vamos agora ver quanto é que ele vale. Se vale 1, se vale 2, se vale 5, ou o que for. Então é assim, o ganho de pequenos sinais, ou AC, define-se através desta forma. Da tensão AC na saída sobre a tensão AC na entrada. Vamos então fazer esta construção. Temos aqui o nosso MOSFET, temos aqui a resistência RD que liga a VDD, o source do MOSFET liga à massa, temos a saída retirada do drain e temos aqui na entrada a tensão DC de polarização mais a tensão AC que pretendemos amplificar. Então temos aqui esta soma de tensões liga no gate. Agora chamo, portanto, uma atenção especial aqui no MOSFET a estes terminais drain, source e gate. Aqui estamos a admitir que o corpo do MOSFET está ligando em 0 volt, ok? Então o corpo, o seu potencial de corpo é igual ao potencial de source. Portanto, em DC, a gente sabe que a transcondutância deste MOSFET é igual a 1/2 de μN, CO óxido, vezes a largura sobre comprimento, vezes VBIAs menos VTHN. Este quadrado aqui apareceu meio do espaço. Agora, em AC, o que vamos fazer é o seguinte, vamos ignorar todas as fontes de tensão DC e então VBIAs é curto-circuitada e aqui VDD também é curto-circuitada, então aqui este ponto liga aqui a 0 volt e portanto vamos substituir o MOSFET por esta fonte de corrente controlada por tensão. Portanto, então aqui
temos o gate, source e drain, aqui temos gate, source e drain, e tiramos este MOSFET e colocamos aqui o seu modelo equivalente para pequenos sinais. Então temos entre o drain e o source uma fonte de corrente controlada por tensão de valor GM vezes VGS, e sendo VGS a tensão entre o gate e o source. Então temos aqui o XT liga no gate, o source liga na massa, aqui o drain liga em RD e o RD vai ligar em 0 volt. E a saída sai do terminal do drain, está certo? Portanto, podemos observar que a corrente desta fonte, ela fecha-se pela resistência RD no drain. E portanto, como a corrente vai da massa para Y de T, a nossa tensão Y de T vai ser menos RD vezes a corrente, ou seja, vamos ter uma tensão menos RD vezes GM VGS. Portanto, a corrente GM VGS a ir de baixo para cima é igual à corrente menos GM VGS a ir de cima para baixo. E portanto, o nosso YT é então menos RD GM VGS, todavia o VGS é igual a XT. E portanto, o YT é menos RD GM XT. Portanto, vamos agora dividir YT por XT para obter o ganho para pequenos sinais. Então, dividindo isto por XT, temos menos RD GM XT dividido por XT, e ficamos então com menos RD GM, que é menor que 0. Portanto, este resultado dá-nos o valor do ganho e confirma-nos que ele é negativo. Portanto, isto bate certo. Vamos agora ver uma topologia melhorada do Common Source Amplifier, em que substitui-se o RD por um MOSFET. Portanto, tudo isto que aqui está é o que tínhamos anteriormente. O M1 funciona como amplificador de fonte comum e o M2 vai substituir a resistência RD. O M2 vai ser polarizado por uma tensão VB2 que o vai colocar em saturação. Portanto, seja lá qual for essa tensão VB2, este M2 está em saturação. E então o M1, que é o MOSFET da amplificação, então vai ter também uma tensão DC de polarização e uma tensão XT que pretendemos amplificar. Portanto, neste caso, ao invés de usar carga estática através da resistência RT, vai-se usar carga dinâmica através do MOSFET M2. Portanto, como já foi dito, o M2 está saturado e, portanto, o VB2 deve ser tal que o VSG2, que é igual a VDD menos VB2, deixe M2 saturado. Além disso, o M1, isto é redundante falar, também deve estar saturado qualquer que seja o VIN, portanto, qualquer que seja o VB1 mais X de T. Portanto, é aconselhável que este VB1 seja um pouco superior a VTHN, que é para o caso do XT tomar um valor negativo, o VIN não haver o perigo dele ser inferior a VTHN em algum momento e cortar o M1. Então, para AC, o M2 é visto como uma resistência, isto é, olhando M2 a partir do seu terminal do drain, portanto, a partir de Vout, vê-se aqui uma resistência RO2. Se o lambda for infinito, portanto, não é possível termos aqui uma RO2, porque ele vai ser infinito, certo?
Mas se o lambda, aqui vai nos dar jeito que o lambda seja diferente de zero, para que o RO2 seja finito. Portanto, normalmente o que se faz é o seguinte, que é isto não é exato, mas ajuda bastante e agiliza a resolução de um circuito, que é, portanto, para analisar aqui as condições de polarização, considera-se que os MOSFETs não sofrem do efeito da modulação de comprimento de canal e, portanto, assumimos que lambda de ambos os MOSFETs é igual a zero para que se possa estabelecer os pontos quiescente, nomeadamente a tensão VSB2 e a tensão VSG2 e a tensão VGS1, tal forma que, dados os tamanhos dos MOSFETs, as suas correntes sejam iguais. Portanto, dito de outra forma, para análise dos pontos quiescente, supondo então, vamos supor que lambda P é igual a zero e lambda N é igual a zero. E, portanto, temos aqui M2, temos aqui M1, vamos considerar então VB1 e aqui VB2, ok? Então aqui vamos ter uma determinada corrente I0. Esta corrente I0 vai ser igual ao meio, vai primeiro ser imposta pelo M1, que conhecemos o tamanho, e portanto, agora o M2 é tal que a sua corrente, portanto o VB2 é tal que a corrente que vai fluir em M2 é I0. Portanto, I0 pronto, conhecemos isto, conhecemos isto, conhecemos isto, conhecemos isto. Vamos imaginar que eu especifico, por exemplo, I0 igual a 100 microampere. Portanto, então, a partir daqui sai VB1 e a partir daqui também sai VB2. Portanto, assumindo os lambdas igual a zero, deu jeito para calcular o ponto quiescente. Agora, aqui na saída, não é? Para a gente ter aqui RO2 e RO1, aqui dá jeito considerar lambda P diferente de zero e lambda N diferente de zero. Isto obviamente não é exato, não é, mas ajudou bastante a agilizar a análise. Na realidade, se quiséssemos ser exatos, deveríamos considerar os lambdas logo aqui nesta análise, mas aí iríamos ter um grande problema. Iríamos ter mais duas incógnitas, nomeadamente mais lambda N VDS e aqui mais lambda P VDS1 VSD2. Claro que aqui o VDS1 iríamos usar outros artifícios, não é? O VDS1 é igual a Vout, não é? E o VSD2, portanto este aqui é VDD menos Vout, isto é VDD menos o VDS1. Portanto, a gente conseguiria, portanto, eliminar estas duas incógnitas. Todavia, iríamos ter um outro problema. Iríamos ainda ter este Vout
agora como incógnita adicional. E portanto aí iria ser necessário chutar um valor, portanto, um valor Vout para depois obter o VB1 e o VB2. Claro que isto seria portanto, iria ser muito complicado de resolver e, portanto, para uma primeira aproximação, o que normalmente é bom fazer é considerar o lambda igual a zero, a menos que na prova seja dita outra coisa em contrário, evidentemente. Então, voltando aqui ao nosso amplificador, então aqui, portanto, olhando o terminal de drain, a gente vê RO2. Acontecendo o mesmo com M1. Portanto, isto acontece porque aqui na saída a gente considerou que lambda1 é diferente de 0 e lambda2 é diferente de 0. Então, neste caso, o RO1 é lambda1, é 1 sobre lambda1 vezes IDS1, e o RO2 é 1 sobre lambda2 ISD2, sendo ISD2 igual a IDS1 igual a I0. O I0 a gente já conhece, que é imposto por este VB1. Tá? Aqui reparemos que não se está a considerar o efeito da modulação de comprimento de canal. Portanto, indiciando isso mesmo que foi dito anteriormente. Para a análise de ponto quiescente, assumiu-se o lambda igual a zero e aqui na saída assumiu-se o lambda diferente de zero. Então, vamos agora construir a partir daqui o circuito equivalente para pequenos sinais, curto-circuitando VB2 a 0, VDD a 0 e VB a 1 e considerando somente XT. Então, ficamos com este circuito equivalente. Temos então aqui na entrada XT, portanto no gate de M1, e temos aqui nos drenos de M1 e de M2 a nossa saída YT. E neste terminal para cima vê-se RO2 e para baixo vê-se RO1. E portanto neste terminal de saída vê-se o paralelo de RO1 com RO2. Construindo então o nosso circuito usando o modelo de pequenos sinais, substituímos aqui este M1 por esta fonte controlada por tensão, portanto GM1 vezes VGS1. Aqui em paralelo com a fonte de corrente colocamos aqui o RO1 e daqui deste terminal para a massa colocamos o RO2. E portanto é fácil observar que vamos ter aqui o paralelo de RO1 com o RO2 e portanto a corrente GM1 VGS1 vai fluir pelo paralelo destas duas correntes e essa corrente é controlada por VGS1. Portanto, então, o Y de T passa a ser então menos o paralelo de RO1 com RO2 vezes a corrente GM1 VGS1, sendo VGS1 igual a XT. E, portanto, o Y de T é menos o paralelo de RO1 com RO2 vezes GM1 vezes a tensão na entrada, XT. E, portanto, o nosso ganho para pequenos sinais obtém-se dividindo YT por XT, que é menos RO1 paralelo com RO2 vezes GM1 vezes XT, que é negativo. Está certo? E uma vez mais, bate certo. Agora, observe-se o seguinte. Fazer aqui alguns paralelismos com a montagem anterior. O paralelo de RO1 com RO2 fez o lugar de RD e o M1 fez o lugar do único MOSFET da topologia anterior. Portanto, o M1 é um MOSFET de amplificação e o M2 é um MOSFET de polarização. Agora, relativamente a RO1, RO2 e GM1,
Portanto, tipicamente, GM1 apresenta valores modestos da ordem situados entre 100 microsiemen a 10 milisiemen, mas como o paralelo de RO1 com RO2 apresenta valores da ordem de, portanto, 100 das centenas de kilo-ohm até algumas dezenas de mega-ohm, então o ganho de pequenos sinais pode apresentar valores significativos da ordem de algumas dezenas até alguns milhares. Bom, vamos agora analisar aqui o amplificador de fonte comum com uma fonte de corrente ideal a polarizá-lo. Então, aqui temos VIN, temos aqui o M1 e o M2 ou RD desapareceram e foram substituídos por I1, uma fonte de corrente ideal. Chama-se a atenção que vamos ver aqui uma resistência RO1, portanto, deste terminal, e um RO2 daquele terminal. Bom, o RO2 é infinito, porque se trata de uma fonte de corrente ideal, então só consideramos o RO1. Portanto, neste caso, o ganho para pequenos sinais é menos RO1 vezes GM1 XT. XT não. É RO1 vezes GM1. E, portanto, é interessante observar que o ganho agora aqui, em módulo, claro, é maior do que o ganho anterior. Pois, aqui este XT, no ganho de pequenos sinais, obviamente, estava a mais. Vamos analisar aqui um amplificador de fonte comum com o M2 em tríodo, ou seja, com VSD2 muito próximo de zero. Portanto, ele está em tríodo e, além disso, aqui o VSD2 é muito próximo de zero. Então, vimos numa videoaula anterior que quando um MOSFET está em tríodo e a sua tensão VSD ou VDS, no caso de um NMOS, é muito próxima de zero, ele pode ser visto como uma resistência. Então, neste caso, vai-se aqui escolher o VB2 de forma que a tensão VSG seja maior ou igual que menos VTHP e este VSD2 seja menor que VSG2 mais VTHP, isto é, que VSD2 seja menor que VSD de saturação. E, portanto, de forma que, além de isto acontecer, seja próximo de zero, mas não igual, caso contrário, o MOSFET está em corte. Então, neste caso, temos o MOSFET M2 substituído por RON2, sendo esse RON2 já conhecido, dado pelo inverso disto, tá? Só depende de VB2, e, portanto, o ganho obtém-se de imediato. O ganho é, então, menos RON2 vezes GM1.